Você sabe que discussão é essa que está acontecendo nas redes sociais, principalmente sobre o BPC? Não? Ou sabe? Fica nesse vídeo até o final que eu vou tentar te contar o que está acontecendo e como foi que o governo Lula conseguiu aprovar uma das maiores crueldades contra o pobre nesse momento. Bom, o BPC é um benefício continuado para a maioria das pessoas que não conseguem trabalhar. Olha, eu não estou falando de pessoas que conseguem trabalhar, não estou falando de preguiçosos ou pessoas que querem ficar em casa. Estou falando de pessoas que, por incapacidade física, pela idade ou por alguma deficiência, pessoas com síndrome de Down, com microcefalia, pessoas com autismo e tantos outros, pessoas que recebem esse benefício e que muitas vezes dependem desse benefício para comer, para se alimentar. Pessoas que não conseguem trabalhar ou que seus filhos, os seus pais têm que ficar com eles 24 horas prestando algum tipo de cuidado e aí tem que sair do emprego para cuidar daquela pessoa doente. Essas pessoas vão ter seus benefícios cortados, não em sua maioria, mas muita gente vai ficar sem esse benefício. Isso é de uma crueldade imensa. Se isso não for crueldade, eu não sei o que dizer. E tudo isso para manter a má administração do governo Lula, a gastança que ele vem promovendo e o enriquecimento de pessoas que não precisam. A maioria dessas pessoas não tem uma renda fixa. A maioria delas não conseguiram contribuir no INSS. Por exemplo, agricultores do Nordeste que sempre trabalharam na roça nunca contribuíram com o INSS. Então, quando estão velhos, nada mais justo do que eles receberem uma ajuda, uma aposentadoria, entre aspas, né, que isso é um benefício, para que eles possam se manter. Pessoas com microcefalia, que o governo conseguiu lá atrás aprovar uma lei para beneficiar essas pessoas, pessoas com síndrome de Down, com tantas outras doenças que incapacitam algumas pessoas, elas vão ficar sem isso. Essas pessoas não vão ter mais direito a esse benefício, simplesmente porque o governo precisa manter os seus gastos, simplesmente porque o governo precisa economizar em algum canto para pagar outros. É impensável que a Câmara dos Deputados ou que o Senado Federal aprove uma crueldade dessa, um pacote de maldades como esse. Mas aconteceu. Infelizmente aconteceu. Passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado. Mas como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que essas pessoas simplesmente votaram a favor de algo tão cruel, tão covarde? Eu vou te contar. A bancada de direita até tentou ser contra isso, fizeram campanhas, procuraram ONGs, procuraram entidades que beneficiavam essas pessoas, que lutam pelo direito dessas pessoas. Pessoas fizeram campanhas na internet, mas não teve jeito. O governo veio com um rolo compressor e passou por cima de tudo isso. O projeto de lei é daquele deputado José Guimarães, lembra? O Capitão Cueca. Olha ele aqui, ó. Pois bem, esse projeto do Capitão Cueca, aprovado pelo PT, aprovado pelo governo Lula para fazer essa economia, passou como um relâmpago pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Mas como é que ele conseguiu aprovar isso? Ele conseguiu aprovar isso da mesma forma que ele aprovou algumas coisas no outro governo lá atrás, só que com o mensalão. Lembra do mensalão? Onde ele pagava propina para os deputados que votavam nas emendas do governo? Pois bem, dessa vez ele institucionalizou o mensalão com as famosas emendas parlamentares. Exatamente. Em vez de ele pagar o mensalão, né, ele distribuiu emendas parlamentares. No total, 8,3 bilhões de emendas parlamentares para os deputados que votassem a favor das suas medidas. Isso tudo em dezembro. Dá uma olhada nessa matéria aqui da Folha. Você viu aí? São 8,3 bi para os deputados que aprovaram as medidas dele. Cara, isso é o mensalão institucionalizado. Isso é o mensalão na cara de pau. Tá entendendo o que isso significa? Isso significa que daqui para frente nada vai barrar o governo. Tudo ele vai cair com dinheiro em cima desses deputados, em cima desses senadores e vai comprar a aprovação que ele quiser. O governo dos pobres, o governo socialista, o governo da assistência social, o governo do amor.
está pagando deputados para retirarem benefício dos pobres, dos mais necessitados. Não estou falando de Bolsa Família, estou falando do BPC. Entenda, o mensalão voltou, e voltou com força total. Isso é crueldade da mais pura. Lula já estava tirando dinheiro da saúde, da segurança, da educação, já tinha conseguido reduzir o aumento do salário mínimo e outras coisas, mas agora a coisa piorou. E o pior é que essa economia que ele está tentando promover para os próximos 6 anos, ele gastou 2 vezes mais para manter o preço do dólar nos últimos 10 dias. E aí você pensa, mas isso não vai piorar. Vai piorar sim. Além dessa situação do dólar, ele já fez isso aqui, ó. Margareth Menezes afirma que 18 bilhões para a cultura estão mantidos em 2025. Aí vem o subtítulo: corte de gastos do governo não afetará recursos da Lei Rouanet e Aldir Blanc. Aí eu penso, né? Bom, agora vamos ver aonde o governo vai resolver fazer o corte de gastos. E vem a outra matéria. Governo inclui Bolsa Família e BPC no pacote de corte de gastos. Gente, essas são as prioridades do governo Lula. Manter regalias da classe artística e cortar benefícios dos idosos, das pessoas com deficiências e com transtorno de espectro autista. Esse é o governo Lula. Lula acaba de entregar 16 bilhões para a Lei Rouanet em 2025. Ou seja, artistas que já são ricos vão enriquecer ainda mais ao longo desse ano de 2025. Enquanto seu filho, que precisa de cuidados, que precisa de você integralmente ali por 24 horas, vai ter o benefício cortado. Enquanto o trabalhador da lavoura, que ganhava um salário mínimo, pode ter esse benefício cortado. Artistas vão se esbanjar em dinheiro. Isso não é nem tirar do rico para dar ao pobre, que já é um absurdo, tá? Não existe esse negócio de tirar do rico para dar ao pobre. Isso é roubo de todo jeito. Isso é roubar do pobre para dar ao rico. Se fosse Bolsonaro fazendo isso, imagina como essa imprensa não estaria no momento. Mas estão todos caladinhos. Eu só espero que a direita entre na justiça contra isso. Entre no Supremo. Ah, mas não vai dar em nada. Tá, mas tem que entrar. O que não pode é ficar de braços cruzados. Vai que uma ação dessa cai na mão de um Nunes Marques ou de um André Mendonça e eles pedem vistas ali e demora mais um tempo para poder isso acontecer e, sei lá, alguém do Supremo tenha a brilhante ideia ou seja iluminado para barrar um projeto como esse. Eles faziam isso direto no governo Bolsonaro, então por que a gente não pode repetir? Por que a gente não pode usar do mesmo remédio? Eles tiveram suas derrotas, a gente pode até ter a derrota também. Mas lembre-se, nós estamos apelando para a sobrevivência das pessoas. Não é brincadeira. Essa crueldade tem que ser barrada de alguma forma. Espero que isso tenha te ajudado a entender melhor o que o governo do amor está fazendo com os pobres.